Bora para a parte final desse maravilhoso BL. Depois de ter abraçado suas costas, Joe fala que Ming o evitou. Pensava que ele soubesse que ele era o antigo Joe. Mas no final, era só as suas costas, e que continua sendo o substituto como sempre. Depois das gravações, Ming vai ao seu quarto e oferece uma carona, pois quer ver a sua mãe. Chegando lá, ele faz algumas perguntas de como Joe era antigamente. Ela fala que ele era muito teimoso, mas felizmente não é assim agora, e que ele mudou muito. Como se fosse outra pessoa, Joe percebe sua mãe falando demais e fala que já tá na hora da sua hemodiálise. Joe menciona que ele parece mais interessado na sua história do que da saúde da sua mãe, mas Ming fala que ele parece não querer que ele saiba sobre sua vida. Pergunta se ele sabe que não foi Tong que fez a cena daquele filme, e que a pessoa que fez tem o mesmo nome de Joe. Joe pergunta se ele está insinuando que são a mesma pessoa, mas ele vai embora dizendo que vai ver uma pessoa. Ming vai novamente onde o mago fala que conheceu uma pessoa que se parece muito com Joe. O mestre fala que pode ser ele, e que Joe não está morto e nem vivo. Ming pede para ele dizer onde ele está, pois não aguenta mais isso. O mago informa que vai dizer se Ming meditar com ele, mas Ming cabeça dura comenta que se ele não vai dizer, vai descobrir do seu jeito. Sol olha as câmeras de segurança para encontrar o suspeito que entrou na casa de Joe. Ele vê uma pessoa e lembra de Joe enquanto grava a cena. Foot pergunta se é ele, mas informa que não. Joe leva sua mãe em um hospital muito chique para fazer a hemodiálise. Foot vai até ele e menciona que há rumores de que Joe e Ming estão muito próximos. Questiona-o porque Joe está próximo dele. Ele informa que atualmente ele e Ming são amantes. Foot o chama de tolo e pergunta se é por fama, dinheiro. Joe informa que é por dinheiro e pela sua mãe. Então, Out informa que olhou as câmeras de segurança e ninguém suspeita. É como se o fantasma de Joe tivesse visitado sua própria casa. Além disso, ficou sabendo que Joe falou que a comida da esposa de Jojo era muito boa, e que ele tinha falado isso, mas Foot fala que nunca disse isso. Foi a mesma coisa com os seus filhos gêmeos, então pergunta quem diabos é ele. Quando Joe ia falando quem era, recebe uma ligação de Ming. Foot vai até Sol e pede para ele não mentir. Pergunta que se o cara que ele viu era o novo Joe. Joe chega e Ming pede para ele cozinhar, e que já comprou os ingredientes. Joe fala para ele apenas dizer o que quer comer que ele pede, mas ele insiste que Joe cozinhe. Enquanto ele cozinha, Ming fica lembrando do dia em que Joe fez macarrão e quebrou um ovo dentro antes dele comer. Agora ele entrega o macarrão e também quebra um ovo dentro do mesmo jeito que fez no passado. Depois que Ming prova, comenta que é o mesmo sabor. Em seguida Joe toma banho de espuma. Ming vai até lá e implora para que Joe fale quem realmente ele é. Joe fala que Ming acha que ele é o antigo Joe, mas isso não é possível, e que ele tem que aceitar que Joe está morto. Ming fala que não está. Joe fala que está várias vezes, então é expulso do banheiro. Ming chora bastante. Dia seguinte, vai novamente onde o mago, e pergunta se ele meditar, ele vai dizer onde Joe está. Joe vai até o túmulo dos seus pais, menciona que deveria estar lá com eles, mas não sabe porque sua alma entrou no corpo desse outro Joe, mas em breve estará com eles. Foot e Sol escuta ele confessando tudo. Foot dá um soco e fica puto dizendo que pediu para ele não ir, e mesmo assim ele foi atuar naquela agência, e já falou que se ele fosse não seriam mais amigos. Foot pergunta por que ele não contou e que todos sentiram muito a sua falta. Os dois se abraçam e Joe pede desculpas. Enquanto isso, Ming continua meditando com o mago. Joe fala que não contou antes, porque sabia que ninguém ia acreditar. Sol menciona que ele é muito bom, pois está cuidado da tia que nem a sua mãe, mas para Joe, que é órfão, e ela está com um órfão como ele, isso já é muito. Sol dá uma carona até sua casa e pergunta se pode ver a sua mãe. Depois que saem, Sol fala que Joe é muito importante para ele e pede para ele deixar ele pagar as suas dívidas, assim poderá se livrar do Ming. Joe não aceita porque já escolheu seu caminho e tem que ser responsável por isso. Ele pergunta se é isso, ou porque ainda sente algo por ele. Joe responde que seus sentimentos morreram junto com o antigo corpo e que não vai se arriscar se machucar de novo. Sol o abraça carinhosamente e comenta que não pode acreditar que é ele mesmo. Joe agradece por Sol nunca ter esquecido dele. Ming continua meditando com o mago e lembra de todas as evidências que sugerem que Joe é o antigo Joe, como o mago falando que ele não tá vivo nem morto, do dia que encontrou ele pela primeira vez, sua mãe falando que ele parece uma pessoa diferente, como na cena do filme. Até o momento na banheira, depois que termina de meditar,
O mago pergunta se ele conseguiu a resposta. Ele menciona que, ao contrário, tem muitas perguntas, mas ele pergunta se o problema é porque a resposta tá clara demais e ele não consegue aceitar. Joe fica com sua mãe enquanto faz a hemodiálise. Ela menciona que ele parece mais feliz e pergunta se é por causa do rapaz que foi lá, e que sabe que ele gosta de Joe. Pergunta se Joe também gosta dele, mas ele afirma que tem muito trabalho, não tem tempo para cuidar de mais ninguém. Ele recebe uma mensagem de Ming, falando para ele ir vê-lo o mais rápido possível. Chegando lá ele encontra o irmão de Ming, dizendo que foi ele quem o chamou, e que só queria saber quem era a pessoa que fez seu irmão ir meditar. Ele fala que é Joe, apenas um brinquedo para Ming brincar quando estiver sozinho. Ele fala por 5 milhões e uma casa. Isso não é caro demais? Bem, mas isso é pouco para eles. Mas para Joe e sua mãe muda a vida deles. E que não se preocupe que em um ano vai sair da vida de seu irmão. Ming aparece e pergunta o que seu irmão está fazendo lá, e que não é para se meter nos seus assuntos. Joe tenta ir embora mas ele não deixa. Ming traz o antigo carro de Joe e pede para ele levar ele a qualquer lugar. No trânsito, Joe informa que não sabe para onde levá-lo. Ming fala, já que ele não sabe para onde levar, tem um lugar que gostaria de ir. Eles chegam na casa antiga de Joe e fala que quer entrar. Joe fala para ele que é muito perigoso, mas Ming não quer saber. Beija o rapaz e se lembra de quando vieram a primeira vez. Os dois fazem amor, mas tem uma coisa que o antigo Joe fazia quando gozava. Ele espirrava toda vez. Então depois que eles terminam, Joe espirra e Ming tira todas as suas dúvidas. Joe fala consigo que não sabe que o sentimento que está sentindo agora pertence ao antigo Joe ou a esse corpo, mas não importa mais. Ming fala que as únicas pessoas que sabem onde fica a chave é ele, Sol e Joe, e que Joe não está vivo nem morto mas está em um novo corpo. Joe tenta negar mas Ming informa que ele pode mentir, mas seu corpo já deu todas as respostas. Ji liga para Ming e informa que encontraram o corpo de Joe. Ming vai até o corpo encontrado de Joe. Joe comenta que não importa se o corpo é dele ou não, mas gostaria de ver com os seus próprios olhos. Chegando lá, ele fala que eles não precisam vir pois não quer incomodar, mas Joe esqueceu que não tem mais nada a ver com o antigo corpo dele, então ele só consegue entrar através de Vut. Ji informa que eles não podem entrar agora, pois o Sr. Ming pediu para analisar o DNA. Ming liga para o mago dizendo que foi enganado, pois ele disse que o Joe poderia ser o antigo Joe, porém o corpo do antigo Joe foi encontrado. O mago menciona que às vezes ele não consegue ver a verdade com seus olhos. Sol fica chateado porque Ming quer resolver as coisas sozinho, mas Vut afirma que não podem interferir. Joe questiona o Vut porque ele deu sua casa para o Ming. Ele informa que quando Joe se foi, tentou ligar para seus parentes. Quando eles souberam, queriam todos os seus pertences, casa, carro e outras coisas mais. Quando Ming descobriu, cuidou de todos os seus pertences. Sol também afirma que foi bom ele ter feito isso, porém ele só cuidou de suas coisas porque se sentia culpado. Sr. Ming tá até agora olhando o corpo de Joe. Ji chega perguntando se ele quer comer alguma coisa, mas ele não responde. Então ele informa que o resultado do DNA já saiu e pergunta se ele quer ver. Joe fica acordado e sai na maciota para não acordar Sol e Vut, com o intuito de ir ver seu corpo. Chegando lá, Jin tenta impedir dizendo que não tem nada para ele ver, que o cara morreu há anos, só restam ossos. Joe implora para que ele o deixe entrar e mesmo assim, Jin não permite, então Joe tenta entrar à força. Quando finalmente consegue entrar, percebe Ming caído e a pasta no chão. Ele pega a pasta e olha o resultado do DNA. Fica meio surpreso e dizendo consigo que no final, o antigo Joe está morto. Deve ser muito triste saber que seu corpo se foi. Não tem mais possibilidade da sua alma voltar para seu antigo corpo como ele desejava. Ming também fica muito abatido com essa informação. Joe pede desculpas por preocupar Vut ontem à noite. Em seguida, Sol informa que agora podem emitir a certidão de óbito e que seus pertences vão ficar com seus parentes. Mesmo que Ming tenha muito dinheiro, não vai conseguir ficar, porém, Sol afirma que vai comprar seus pertences, e dessa vez ele tem que aceitar. Ut informa que Ming vai fazer o funeral lá mesmo, de qualquer maneira é seu corpo, então ele quer se despedir. Além disso, Joe não deveria ir, pois ninguém deveria ter que ir a seu próprio funeral. Ming, Vut, Sol e até o próprio Joe vai a seu velório. Enquanto seu corpo é cremado, Ming fica olhando e chorando. Joe percebe isso e vai até ele, e pergunta várias vezes por que diabos ele tá chorando agora.
Vut e Sol tira ele de cima dele. Depois disso, Ming fica mais deprimido ainda, e se sentindo muito culpado. Vut diz que falou para ele não vir. Joe comenta que nunca vai perdoá-lo, hein? Seguida Ming aparece e Sol pergunta o que diabos ele quer agora. Ele informa que os pertences de Joe são dele agora em diante, e que já pediu que Jin falasse com sua família. Então agora as coisas dele são de Ming legalmente. Além disso, as cinzas de Joe vão ser jogadas no mar, e suas coisas seriam queimadas, vão virar cinzas, todas elas. Vut afirma que essas coisas são lembranças de Joe, que ele não pode fazer isso. Sol fica muito injuriado e parte para cima, mas Vut não deixa. Joe pergunta que direito ele tem. Ele informa que é porque Joe é dele só, e vai embora. À noite, Joe vai até a sua casa e é pego pelo Sol, dizendo que sabia que ele estaria lá. Ele pede para que Sol não o impeça, pois suas coisas são suas lembranças. Ele fala que está lá para ajudar. Então Sol fica de vigia enquanto Joe entra na casa. Ele pega a foto que está junto de seus pais que morreram, e também pega as canecas que ganhou na noite de Natal. Nesse momento as luzes acendem e Ming aparece, perguntando se ele tinha voltado. Ele responde que não, mas Ming informa que a única pessoa que sabe o quanto importante é essa foto e as canecas é ele. Joe continua dizendo que ele não é o antigo Joe, mas Ming informa que apesar de seu corpo estar morto, ele voltou, e quando ele ficou chateado no funeral, teve mais certeza ainda. Joe percebe que ele falou que ia queimar suas coisas, como uma armadilha, para fazer ele ir até lá. Ming pergunta por que ele não contou que era o antigo Joe, já que sempre esteve com ele. Ele afirma que se tivesse contado ele o trataria como substituto de Tong pelo resto de sua vida. Ele pede desculpas e informa que nesses últimos 3 anos, foi dele quem sempre sentiu falta. Ele fala que a única pessoa que ama é Joe, e pede mais uma chance. Promete que nunca o fará ficar triste. Sol finalmente aparece e dá um soco em Ming. Sol pede para ele se recompor, que Ming não o ama, apenas se sente culpado, e que uma pessoa como ele, quando perde algo só quer recuperar de volta, mas quando consegue, não dar o devido valor. Joe concorda e comenta que se ele não tivesse morrido, seria o substituto de Tong pelo resto de sua vida. Sol faz ele prometer que não vai voltar com ele. Ele promete e menciona que isso não vai se repetir. Ele é acordado pela sua mãe, e avisam que alguém foi lá para vê-lo. Sol aparece e fala que foi para buscá-lo para a coletiva de imprensa, mas pela sua cara, parece que ele queria que fosse outra pessoa. Sol fica com todo um cuidado com Joe, o admirando. Joe questiona e ele menciona que antes era Joe quem cuidava dele, agora é o oposto. Joe informa que mesmo que ele esteja nesse corpo, ainda é seu irmão mais velho. Sol também fala que não importa que corpo ele esteja, ainda sente o mesmo por ele. Os dois vão para a coletiva de Sol. Ele fica meio que se gabando por Joe estar lá, dizendo que é seu namorado, mas o que ele não contava é que Ming ia aparecer e estragar seu brilho. Ele entrega um buquê de flores, e Sol fica muito puto. Não tem jeito. Enquanto Joe bebe uma, Ming vai até lá e pede para que ele sirva uma bebida, assim como fez na outra noite para entrar furtivamente em sua casa. Ele serve, e Ming pede um brinde pela sua volta, mas Joe informa que não vai voltar para ele. Ming pergunta se ele acha que isso vai deixá-lo famoso, pede para que ele volte com ele pois dará tudo o que ele precisar. Sol vai até lá e pergunta por que diabos ele tá incomodando Joe. Hat percebe eles se desentendendo, mas ninguém quer fazer barraco por causa da imprensa. Então eles tentam se controlar. Sr. Pratra chama Joe para conversar. Ele menciona que existem muitas garotas e garotos bonitos nesse ramo, e você se pergunta por que alguns são populares e outras não. Então ele fala que é porque uns sabem aproveitar as oportunidades, e hoje essa oportunidade está estacionada bem à sua frente. Então a porta abre e ele vê Ming dentro do carro, e fala que Ming quer dar uma carona a ele. Joe pergunta o que Ming ainda quer dele. Ele fala que só quer dar uma carona até em casa, mas Joe quer ir sozinho. Ele fala que o destino o trouxe de volta para dar mais uma chance a ele. Joe contradiz e fala que o destino deu mais uma chance a ele, para ele consertar o que fez de errado. E Ming foi o seu erro. Pede para que ele o esqueça. E fala que vai sair do carro. Ming tenta impedi-lo, mas Joe quer nem saber. Ele sai do carro, e informa que tem uma coisa que sempre teve vontade de perguntar: se fosse Tong, Ming não faria por trás porque queria ver o rosto bonito dele, certo? Ming vai atrás dele e fala que ele entendeu errado, pois o que mais gosta em Tong são as costas dele do filme, que na verdade são as suas costas, que o primeiro e único amor de Ming foi Joe o tempo todo. Joe fala que é tarde demais,
mas Ming pergunta se ele não o ama mais. E se não quer que ele espere por ele, quando ele voltar para casa. Joe fala que amou ele, o tempo todo, mas esse amor morreu junto com o velho Joe e implora que ele o deixe ir. Ele solta e o deixa ir, porém, fica olhando essas belas costas e não resiste, apelando pela chantagem, dizendo que Joe não pode ir, pois ainda tem 6 meses de contrato com ele, que sabe que ele o odeia agora, mas vai passar o resto do tempo, fazendo ele amá-lo novamente. Eles chegam em casa. Ming fala que quando ele se foi, acabou deixando as coisas dele sujas, mas pensou que quando Joe voltasse, gostaria de ver suas coisas do jeito que deixou. Enquanto Joe fica nostálgico olhando para sua casa, Ming pergunta se ele tá com fome e sai para preparar algo para eles comerem. Ele faz a receita de macarrão de Joe e afirma que andou treinando muito, mas não é tão bom quanto ele. Joe pergunta se já que ele tá dando tudo de si, porque ele não usaria as canecas de casal dos dois, mas fala que um cara como ele não usaria coisas quebradas. Ming afirma que ainda tem os pijamas que Joe comprou para eles, que hoje à noite vai usar para dormir juntos. Ming abraça suas costas e agradece por ele ter voltado. Joe pergunta se já que ele ama tanto Joe, por que manteria esse outro Joe com ele? Ou era porque queria uma companhia por estar se sentindo sozinho? Ele fala que nesses últimos anos passou agoniado, até o dia em que encontrou ele no elevador. Não importa o quanto Joe tenha mudado, mas ele pôde sentir. E que não poderia deixar isso passar. Joe pergunta quando ele começou a achar que o antigo Joe estava nesse corpo. Ming fala que desde que ele desapareceu, não teve um dia que conseguiu dormir bem, só conseguia pensar nas coisas ruins que tinha feito a ele. Até aquela noite em que passaram juntos, foi a primeira noite em que dormiu até de manhã. Joe menciona que pelo menos ele pode acordar em seu próprio corpo. Ele informa que é por isso que quer ficar nessa casa, para lembrá-lo de suas memórias, e principalmente dos sentimentos que Joe tinha por ele. Ming tenta beijá-lo, mas é ignorado. Então deita em seu colo. Joe acorda dia seguinte com uma ligação de Tong do celular de Ming. Ele atende e Tong pergunta quem é, e que gostaria de falar com Ming. Joe fala que não é seu empregado e desliga na cara dele. Ming prepara o café da manhã para eles. Joe informa que Tong ligou. Ele afirma que talvez seja para pedir dinheiro emprestado. Ele questiona por Tong ser rico, mas ele pegou um empréstimo para investir em um resort com seu amigo. Porém houve um problema e agora ele tá devendo centenas de milhões de baht. Joe fala que desligou na cara dele. Ming pergunta se ele fez isso. Joe fala, por quê? Você não está feliz com isso? Se não gostou da próxima vez coloca seu celular longe de mim. Ming fala que tá tudo bem, é que se fosse ele no passado, não ousaria fazer algo assim. Ming tenta compensá-lo chamando ele para sair, mas Joe recusa porque tem treino de acrobacia. Ele dá uma carona e menciona que vai buscá-lo quando terminar. Joe fala que não precisa pois vai ver sua mãe. Ele pergunta por que Joe se preocupa tanto com ela, já que nem é sua mãe de verdade. Ele responde que afinal tá usando o corpo do filho dela, então é o mínimo que ele pode fazer. Ele informa que já que Joe a vê como sua mãe, vai vê-la como sua mãe também, mas Joe é todo seco, fala como quiser, e tanto faz. Joe percebe que sua mãe não está lá. Então a enfermeira informa que alguém ligou para cancelar, e levou ela para outro lugar. Quando ele chega em casa à procura de sua mãe, Ming já está lá com ela. Ele pergunta para onde ele levou ela. Ele fala que levou sua mãe ao hospital da família dele, pois lá tem bons médicos. Quando Ming vai embora, Joe pergunta o que exatamente aconteceu. E por que não ligou para ele? Ela afirma que ele veio buscá-la para fazer os exames, e que não é idiota, que ele está querendo alguma coisa. Caso contrário não tentaria agradar uma senhora como ela. Sua mãe fala que testou ele o dia todo pedindo para fazer tarefas de casa e ele não reclamou de nada, independente da escolha de Joe. Ela o apoia. Joe recebe uma ligação de Ming, que pergunta se ele ainda está acordado e que pode ver as luzes acesas do seu quarto. Ele pergunta onde Ming está. Ele está bem na frente da sua casa, que perdeu o cartão-chave do seu apartamento, então não tem como ir para casa. Pede para passar a noite com Joe, mas ele não aceita. Os cachorros ficam latindo e Ming pede para ele deixá-lo entrar, senão, vai ser devorado por eles. Joe pede para ele vestir uma camisa, e que ele não era. Assim, Ming pergunta como ele deveria ser. Joe informa que antes, quem fazia qualquer coisa para os dois ficarem juntos era ele. Ming comenta que está com medo de não vê-lo novamente, dele desaparecer de novo e nunca mais encontrar. Em seguida, fica acariciando Joe um tempão, o qual não resiste aos encantos do gato. Ming joga ele na cama e começa a beijá-lo.
Joe pede para ele não fazer barulho, pois a sua mãe dorme no quarto ao lado. Ele fala que Joe não pode evitar. Então os dois fazem amor e, dessa vez Ming fica olhando o rosto do seu boy, e Joe espirra. Dia seguinte eles acordam. Ming pergunta se ele ainda é tão bom quanto antes. Joe percebe que já são quase 11 horas, sua mãe irá acordá-lo para comer. Ele deve ir embora antes que ela chegue. Ming pergunta por que não pode encontrar sua mãe também. Então ele informa que para sua mãe, ele só pode passar uma noite lá depois que tiverem casados. Joe tenta tirá-lo da cama. Sua mãe bate na porta e Joe tenta escondê-lo com um lençol, mas ela pergunta se eles já acordaram e já preparou uma comida para os dois. Joe não sabe onde meter a cara. Enquanto Ming come, ela faz um monte de perguntas de como eles se conheceram e tudo mais. Joe fica insinuando para ela parar, mas ela pede para ele não ficar com vergonha, pois ele não teve quando mentiu para ela. Ela pergunta se os pais de Ming já sabem sobre eles, mas Ming ainda não contou. Ela questiona se é porque não contou ou porque não pode. Além disso, sua família não é rica, e ainda tem outros fatores que podem prejudicá-los. Ming afirma que ela tem razão e que assim que puder vai falar para os pais deles sobre seu relacionamento com Joe. Enquanto isso, Tong fica um tempão tentando ligar para Ming para pedir dinheiro emprestado. Também é ameaçado pelo agiota, que dará apenas uma semana para ele devolver todo o dinheiro que deve. Ming leva Joe para uma agência número 1, que até o Vought tem que trocar a identificação para ir lá. Ming informa que no dia que impediu ele de ir à conferência, não era por causa de Tong, mas era porque não queria deixar ele atuar junto de Sol. Joe questiona por que ele tocaria nesse assunto agora. Ming vai investir em um filme, que a princípio o protagonista principalmente seria o Tong, mas os papéis agora mudaram. Joe fará parte desse filme como protagonista principal. Ele entrega o roteiro e pede para Joe deixar eles devolverem a chance que roubaram dele. Tong vai até eles e menciona que era por isso que ele não atendeu nenhuma de suas ligações. Estava muito ocupado. Questiona que Ming não vai ajudá-lo, mas vai dar um filme pro seu dublê. Ming pede respeito pelo Joe, pois no momento ele é seu namorado. Tong informa que amanhã será a estreia do filme dele, então pergunta por que eles não vão também. Ming recusa, mas Joe interrompe e afirma que vão estar lá. Dia seguinte, Ming pergunta por que ele aceitou vir. Joe informa que querendo ou não Tong é seu cunhado. Não podem fugir dele. Além disso, não quer causar problemas para ele. Ming comenta que ele ainda é gentil. Joe se olha pelo reflexo e fala que não. Ele afirma que não importa em que corpo Joe esteja, pois continua sendo ele. Ming informa também que só quis ser ator por causa dele, pois quando ele desapareceu, só queria fazer com que fosse mais reconhecido, e talvez um dia ele o visse, sentiria algo e voltaria para ele. Joe fica impressionado por Ming abrir mão de sua privacidade por ele. Eles assistem à estreia do filme que Joe fez a cena de artes marciais dias atrás. Ming fala que essas costas, hoje todo mundo saberá de quem são. Quando o filme termina, Ming liga a câmera do seu celular para gravar o nome de Joe nos créditos do filme, porém, todos os nomes passam e eles percebem que o nome de Joe não foi colocado. Enquanto isso, Tong dá uma entrevista se gabando do filme e dizendo que fez as cenas de ação todas sozinho, mas sabemos que não é verdade. Ming fica muito puto, querendo ir pra cima, mas Joe alerta que se ele for, sua família saberá. Ming tá com muita raiva e perguntando por que Tong fez isso com Joe, e ainda teve coragem de pedir dinheiro. Ele faz uma ligação para Tong e pergunta se ele fez isso, porque não emprestou dinheiro. Tong inventa uma desculpa e fala que como é o produtor, pode remover e adicionar o nome de quem ele quiser, e que só quer lembrá-lo de quem realmente ele deve cuidar. Ming chama o cara de pedaço de merda e Joe tenta acalmá-lo. Ele fala: você quer o dinheiro certo, então vai ter que pedir desculpas ao Joe na minha frente. Te espero no escritório. Ming pergunta se ele não está bravo. Joe informa que sim e que quer matá-lo, mas ele pergunta por que Joe não está fazendo nada. Joe informa que é porque Ming brigou com Tong por sua causa. Se fosse no passado, ele não ficaria ao seu lado assim. Dia seguinte, Ming e Joe ficam esperando Tong em seu escritório. Ele promete ao Joe que nunca deixará mais Tong magoá-lo. Tong, surpreendentemente, aparece junto da mãe de Ming. Ele pergunta se Tong e ele não estão lá para negócios, porque trouxe a sua mãe, que trata assuntos de negócio e assuntos pessoais diferentes. Ela pergunta por que ele chamou Tong lá para se desculpar com ele. É um assunto de negócios ou pessoal? Ming pede para ela não mencionar ele. Ela fala que não queria. Se não tivesse de olho em seu dinheiro,
ameaça dizendo para terminarem e ajudar o Tong, ou isso chegará aos ouvidos de seu pai. Joe menciona para ela não se preocupar, que são apenas companheiros temporários, tem um contrato claro sobre isso. Quando o contrato terminar, garante que não voltará a aparecer lá. Ming vai atrás dele e pede desculpas. Ele afirma que é sua culpa pois não sabia que Tong usaria esse truque. Joe menciona que isso um dia ia acontecer, e não dar para mudar o pensamento de sua família sobre isso. Ele fala que só precisa de um tempo para resolver isso. Joe fala que tá cansado de toda essa bagunça. Pede para acabarem com isso, para Ming deixá-lo descansar um pouco, e vai embora. Ele fala que Tong passou dos limites. Ele cínico afirma que fizeram isso pelo seu bem. Que desde que Joe entrou em sua vida, Ming está obcecado por ele. Ele informa que está vendo tudo com mais clareza. Joe chega todo triste e vai chorar no colo de sua mãe. Mãe de Ming afirma que quando o velho Joe desapareceu, ficou tão feliz, mas não sabia que ele encontraria um novo, e que se seu pai saber, vai ser um problema. Tong pede para ela não se preocupar, que a partir de agora, Ming vai pensar melhor. No entanto, ele aparece, e Tong pede para eles irem conversar na sala de reunião. Ming fala, quem disse que vou emprestar o dinheiro para você? Sua mãe pergunta o que ele foi fazer lá então. Ele só sai e vê seu pai. Ele pergunta o que ele quer, e que espera que seja importante pois tem um compromisso. Ming fala que é importante. Que tá saindo com um cara e o nome dele é Joe. Fica um clima de muita tensão. Secretário Jin vai até o Sr. Mike, irmão de Ming, e informa que se algo desse tipo acontecesse era para lembrá-lo sobre a promessa que fez ao Ming. Enquanto isso, eles comemoram o aniversário de sua mãe. Em seguida, Joe menciona que depois que Sol chegou, sua mãe ficou mais feliz. Sol também comenta que é um dia especial para sua mãe. Ele nunca deixaria Joe ficar sozinho com ele, então pergunta se eles brigaram. Joe informa que Ming está tentando voltar com ele, mas sua família não apoia então. Meio que ele deu um espaço. Sol menciona que quando Joe prometeu que não voltaria com ele, já sabia que no final ele não podia fazer isso. E que foi um tolo por não conseguir superar mesmo sabendo que Joe só via ele como seu irmão e só está dizendo isso porque quer seu bem, que eles vivem em um mundo diferente. Se continuar forçando, os dois podem se machucar. Joe fala que só está preocupado com ele, porque não o vê há uma semana. Joe recebe uma mensagem do celular de Ming, dizendo que está esperando por ele em sua casa. Chegando lá ele encontra Mike, que fala que no momento Ming está trancada em casa, porque falou para o pai deles que está namorando ele, e que é a primeira vez que Ming ousa contar diretamente ao seu pai. Joe pergunta se ele está lá então para fazer Joe terminar com ele. Mike afirma que poderia fazer eles não se verem pelo resto de suas vidas, mas Ming o odiaria, e menciona em fazer um novo acordo. Joe informa que admite que precisava do dinheiro, mas não a ponto de desistir dele. Mike fala, você acha que meu irmão te ama tanto? Uma vez meu irmão se apaixonou por um cara, mesmo nome que você, e depois ele trocou por você. Então Ming pode trocar você também. Além disso, se continuarem com isso, mais na frente os pais de Ming darão um jeito de separar os dois, então é melhor que termine agora. Para não ser uma perda de tempo, Joe menciona que vai terminar, mas só vai fazer isso diretamente ao Ming. Ele vai à sua casa e encontra sua mãe muito brava por que um advogado foi lá entregar o contrato que Joe fez com Ming como seu amante por um ano. Ela puta da vida fala que mesmo que tivesse que morrer, não gostaria que seu filho ganhasse o dinheiro dessa maneira. Joe tenta se explicar mas ela não quer saber, afirma que vai sair dessa casa. E depois que ele pagar todas as dívidas que a procure, Joe liga para Mike, pergunta por que ele fez isso, que o respeitou, mas sua mãe não tem nada a ver com isso. Mike pergunta se alguém foi ver sua mãe, e que nunca faria esse truque idiota. Fala que vai investigar isso para ele. Mike afirma que como um pedido de desculpas, fará ele ver Ming. Joe chega na casa dos pais de Ming. Mike ajuda ele a entrar. Joe entra no quarto dele e vê o rapaz todo acabado, e pergunta se ele está bem. Ele fala que só de ver Joe lá, já está melhor. Joe informa que mandaram o contrato para sua mãe. Joe menciona que sem ele sua vida será muito melhor, mas Ming informa que sem ele sua vida não tem sentido, e com relação a seus pais, Mike vai ajudar pois fez uma promessa. De acordo com ele, a promessa era de que ia ajudá-lo, se o antigo Joe voltasse. Ming informa que o Joe que está na sua frente agora é o antigo Joe, e pergunta se ele se lembra do que o mestre tinha falado, que o antigo Joe não estava morto nem vivo. Ele está nesse novo corpo. É claro que Mike não acredita nesse
Absurdo. Em seguida, pai de Ming aparece e pergunta quem deixou ele entrar. Mike pede desculpas e o senhor parte pra cima do rapaz. Fica uma loucura um ceribolo com Ming tentando proteger o seu namorado. Ele vomita e Mike chama a ambulância. No hospital, Joe pergunta se ele está bem. Mike informa que estão sozinhos agora, para ele parar de fingir. Joe pergunta o que isso significa, e se vomitar foi só uma atuação. Ele fala que se não fizesse isso, não chegaria até lá. Mike comenta que ele deixou seu pai trancá-lo de propósito, pois sabia que ele não amoleceria. Ming fala que era a única maneira, mas Joe menciona que ficar sem comer por uma semana já é demais. Ele fala que se não fizesse isso Mike não acreditaria que ele era o Joe, pois só tem um Joe que faria ele fazer isso. Joe pergunta o que ele quer que Mike faça. Ming informa que Mike vai procurar as armas para derrotar seu pai. Ming pede comida na boquinha. Joe fala que ele pode comer sozinho. Ele fala que se comer sozinho ele ficará satisfeito, mas se Joe alimentá-lo seu coração ficará satisfeito. Joe pergunta onde que ele aprendeu isso. A mãe de Ming entra e fala para ele alimentá-lo senão ele não comerá, enquanto Joe dar comida em sua boca. Ela agradece por ele ter protegido seu filho. Ela relata que foi ela quem mandou o advogado na casa de sua mãe. Joe menciona que sua mãe tinha uma dívida enorme, que Ming só queria ajudar, mas fala que quando sua carreira estiver mais estável, vai devolver tudo o mais rápido possível. Ming informa sua mãe que não estão juntos com benefícios como ela pensa, e que está levando ele a sério. Ela fala que só quer a sua felicidade, e que já que ele já escolheu não vai interferir, mas com seu pai ele mesmo tem que resolver. Mike aparece perguntando se ele sabe quantas leis quebrou para conseguir isso. Manteve sua promessa agora era com ele. Eles vão ao encontro do seu pai. Tong pergunta se ele está bem agora. Ming fala para ele se preocupar consigo mesmo. Ele coloca um envelope na mesa e afirma que são todas as provas de que Tong usou o nome de sua empresa para conseguir o dinheiro e saldar suas próprias dívidas, e que um homem de negócios deveria saber disso. Tong tenta se explicar e é interrompido. Ele continua: se isso chegar à empresa, você sabe como ficaria as ações da família. E quando a mamãe for aos eventos, terá que ouvir as pessoas fofocando que seu genro é um golpista. Seu pai pergunta o que ele quer. Ele informa que não vai divulgar isso, mas ele terá que parar de se meter nos seus assuntos. Ele fica muito irritado e pergunta se ele ousa trocar a reputação da sua família por ele. Tong fala que se ele fizer isso, Tong não terá mais lugar na indústria do entretenimento. E que se ele não fizer isso por ele, pelo menos faça pelo seu sobrinho, que Mai está grávida de 4 meses, mas chega e fala que isso não tem nada a ver com o filho deles. E pede para que Ming faça o que for preciso, para não se preocupar com eles. Tom questiona, e ela comenta que ele se aproveitou de sua família. Então Ming fala: o que vai ser pai? Entre o filho mais novo que te dar dor de cabeça e proteger sua empresa, acho que não é tão difícil de escolher. O pai dele fala: tudo bem. Vou deixar você e ele ficarem juntos, mas você deve sair desta casa de mãos vazias, e nunca mais quero ver você novamente. Ming menciona que seus negócios conseguiu sozinho. Que direito ele tem de tirar o seu dinheiro? Ele fala que as conexões e conhecimento conseguiu a partir dele, então qual vai ser suas economias e esse homem? Acho que não é tão difícil de escolher. O velho também é pilantra. Ming fala que é verdade, mas escolhe o Joe. Ele se despede do secretário Jin e o envia para cuidar de seu irmão. Já que não tem mais dinheiro para pagar seu salário, Joe pergunta se Ming tem certeza que vai sair dessa casa, porque caso contrário, terão que começar do zero com ele. Ele também pergunta se Joe tem certeza, porque ao sair dessa casa, estão começando uma guerra com seu pai e não sabe o que vão enfrentar. Ele afirma estar pronto para isso. Eles acordam juntos. Ming fica observando seu companheiro e Joe pergunta quanto tempo ele vai ficar olhando. Ele fala que quer ver bem seu rosto para saber que não está sonhando. Ming menciona que finalmente estão juntos. Joe afirma que ainda tem uma coisa que precisa fazer, que é explicar as coisas à sua mãe. Ming fala que à tarde vão lá para conversar com ela. Mai vai até Tong e relata que ele enviou um documento de divórcio pela sua secretária. Ele pede para ela arrumar as coisas e sair de sua casa. Ela comenta que sempre teve uma dúvida: se ela não tivesse dinheiro ele se casaria com ela? Ele responde que ela já sabe a resposta. Quando ela sai, ele pede desculpas. Em seguida os capangas do agiota vão até ele. Um de seus alunos pergunta se ele gostaria de comer alguma coisa depois de lá. Ele recusa dizendo que seu namorado vai buscá-lo. Os meninos ficam todos zoando.
Tong vai até pedir ajuda, se ajoelha e implora que ele ajude, fazendo Ming pagar suas dívidas, pois o agiota vai matá-lo. Os dois capangas chegam e Tong fica pedindo que Joe ajude, ou pelo menos ajude pelo seu bebê. E como ele quer dar uma de bonzinho, sente dó e ajuda o homem, porém os caras colocam o capuz em Joe e leva para o carro. Nesse momento Ming chega e procura por ele. O agiota tira o capuz e vê que quem trouxeram não foi o Tong. Isso porque naquela hora, Joe empurrou Tong e disse que ia cuidar disso. Ming vê Tong de costas e confunde com Joe. Então Tong relata que Joe sabia que eles o levaria. Então Joe trocou com ele. Ming pergunta por que Joe ajudaria. Ele fala que ele não queria ajudar, mas sim o bebê para que ele pudesse ver o rosto do seu bebê. Ele pede desculpas. E Ming pergunta por que ele tá pedindo desculpas só agora. Mike pede para eles se acalmarem e pensar numa forma de ajudar Joe. Enquanto isso o agiota fala que hoje Joe vai morrer no lugar de Tong, e fala para matarem ele. Os caras dão vários golpes no garoto. Quando o capanga está prestes a atirar, Ming liga para o agiota, fala que ele pegou o cara errado e que pagará cada bate que Tong deve, mas tem que prometer que não fará nada com ele. Pergunta quanto Tong deve, ele fala que Tong deve 300 milhões de bate fora os juros e por desperdiçar seu tempo. Dirá apenas que ele deve 500 milhões de bate. Quer o dinheiro todo hoje antes da meia-noite, e se ele chamar a polícia, nunca mais o verá. Enquanto isso Joe é espancado. Ming é obrigado a pedir ajuda ao seu pai. Fala que não veio pedir dinheiro emprestado, apenas quer que ele devolva o dinheiro para sua conta, mas o senhor não quer saber. Tong se ajoelha e fala que é tudo culpa dele. Joe só queria ajudar seu neto. Ele pergunta por que agora ele tá agindo como pai, se usou seu filho como alavanca. Ele fala que as dívidas com o agiota está por sua conta. Ming fala que já que ele não vai ajudar, vai resolver sozinho. Chegando lá, eles são revistados e o chefe deles só permite que uma pessoa entre. Então Ming vai. O agiota menciona que ele veio sozinho mesmo, e que esse dublê não é um cara comum. Ele fala para soltarem o rapaz, mas ele pede o dinheiro primeiro. Ming entrega o dinheiro e ele pergunta o que é isso. Ele fala 10 milhões de bate para trocarem Joe por ele. Ming informa que se ele quer o resto do dinheiro vai precisar dele, e que sua mãe pode entregar mais de 500 milhões de bate. O agiota até fica impressionado e pergunta por que ele tá fazendo tudo isso por esse cara. Ming responde que é porque ele é muito importante, e ninguém pode substituí-lo. Quando os dois concordam, a polícia chega. O cara fica muito nervoso, e pergunta o que ele está fazendo. Joe aproveita a distração para lutar com os caras e pede para Ming correr, mas ele fica parado lá. O agiota aproveita para atirar em sua direção, porém Joe entra no seu meio e leva 2 balas nas costas. Ming fica tão sem reação que ainda deixa o rapaz cair da escada. Já não bastava levar o tiro, ainda tinha que cair de vários degraus. Ming fica chamando pelo Joe que está quase morrendo. O agiota aponta a arma novamente na direção deles, porém, a polícia chega e o impede. Posteriormente, Joe aparece em uma outra dimensão sem entender nada, até que olha através de uma janela. Ming chorando em seu leito, o mago também aparece e fala que finalmente eles se encontraram. Joe pergunta quem ele é. Ele informa que é o mestre de Ming e que é sua alma que está lá. Joe pergunta se isso significa que ele está morto. O mago informa nem morto nem vivo. Ele está entre a vida e a morte outra vez, mas dessa vez ele pode escolher. Se quiser se torturar e continuar nesse ciclo, retorne para seu corpo, mas se quiser sair desse ciclo, ele pode sair por aquela porta. Ele tenta abrir a porta que levaria de volta a seu corpo, mas o mago pergunta se ele não está cansado de estar em uma vida que precisa ser substituto de alguém. Ele começa a ter várias lembranças ruins com Ming, e decide ir em direção à porta que levaria à sua morte. Ming percebe Joe quase morrendo e se desespera, chama pelo seu nome várias vezes. Quando ele abre a porta, Ming pergunta se ele não o ama mais, e se não quer mais que ele espere Joe voltar para casa, fazendo ele lembrar dos melhores momentos que tiveram juntos. Ming continua chamando por ele, até que Joe acorda. Ele chora de alívio e agradece por Joe não ter deixado ele. Dia seguinte Ming acorda do ladinho de Joe. Quando Joe também acorda, ele pede para que ele nunca mais desapareça. Depois Ming dar comida em sua boca. Em seguida, Vut e Sol entra na sala, e Ming fica todo desconfortável. Então afirma que vai pegar um café e sai encarando Sol. Sol vai até ele e pergunta por que ele não entra. Ming informa que não gosta de muita gente. Sol relata que quando entrou nessa indústria,
Wood pediu que Joe fizesse dupla com ele, comeram e dormiram no mesmo quarto, ficaram bêbados juntos, até que um dia descobriu que ele gostava de caras. Achou que ele estava tentando se aproveitar dele. Nessa época surgiu uma boa oportunidade na Coreia, então pegou, e para fugir dele também. Mas no final foi só o que sentiu a sua falta. Veio com intenção de voltar com ele, mas Joe escolheu Ming, então pede para ele prometer que irá protegê-lo, e deixar ninguém da sua família machucá-lo. Ming fala que não será capaz de prometer isso, pois já prometeu a si mesmo. Mãe de Ming vai ao hospital à sua procura. Ela vai até a mãe de Joe e pergunta por que ela não entra. Ela responde que brigou com ele e expulsou de casa, então não sabe se ele gostaria de vê-la. Então ela se apresenta e informa que foi ela que mandou o advogado entregar as provas, mas seu filho e Joe realmente se amam, e Ming só emprestou dinheiro porque viu que eles são uma família, então pede para que ela não fique com raiva de Joe. Depois ela pede para fazer uma pergunta como mãe: como ela pode aceitar isso como algo comum? Antes ela não conseguia aceitar. Então brigaram e Joe quase acabou com sua vida. Quando pensou em perder seu filho, percebeu que não importa que tipo de amor seja, é tudo comum. O que não é comum é uma mãe que não se importa com os sentimentos do filho. Ming entra na sala e Joe pede para ele continuar o que estava fazendo, pois ainda está com fome. Ele coloca a comida na boca dele e novamente chega alguém. Elas entram e a mãe de Joe pede desculpas por tê-lo julgado e que a mãe de Ming já explicou tudo. Os dois ficam muito contentes com suas respectivas mães. Joe fala consigo que mesmo que não tenham o sangue dela, esse abraço faz perceber o que é amor materno. Os dois vê uma estrela cadente e fazem um desejo. Joe pergunta se seu desejo é sobre ele não desaparecer novamente. Ele fala que não, que quando ele desapareceu rezou todos os dias para vê-lo novamente, não queria que ele voltasse, mas queria uma chance de se desculpar com ele, por tudo que fez. Então ele pede desculpas e sente muito por tudo. Joe fala que ele está nesse corpo, não é só sua culpa, é dele também, porque ele que escolheu aceitar aquele trabalho. Então pede para ele parar de se culpar. Joe fala que perdoa ele, mas Ming precisa se perdoar também. Secretário Jim pede para Joe não perguntar e entrar no carro com ele. Joe pergunta para onde ele está levando. Ele informa que alguém quer falar com ele. Pai de Ming fica esperando por ele. Então afirma que ficou sabendo que Mike ofereceu dinheiro, e se o dele não era suficiente para comprá-lo, ou Ming deu mais dinheiro. Joe fala que vai se esforçar para devolver cada centavo. Ele informa que se não consegue convencê-lo com dinheiro, pode fazer ele desaparecer de outra forma. Ele pergunta se Joe ainda quer ficar com Ming depois de saber disso. Ele responde todos os motivos que não desistiria dele, e que além disso, sem o Ming, ele não sabe a razão de viver. O senhor fala que não gosta de Joe. Não é porque é pobre ou por ser um cara, é que o amor louco dos dois quase fez ele perder seu filho. Então relata que antes de Ming ficar com ele perdeu alguém de que amava em um acidente. Ele não comia, não voltava para casa, ele só ficava esperando que ele voltasse. Então não quer que seu filho fique triste assim de novo. Então pergunta se ele pode prometer que não vai desaparecer, e não vai deixar seu filho triste daquele jeito. Joe promete com sua vida. Todos se sentam à mesa, e o senhor afirma que Joe fez uma promessa. Ming pergunta se ele aceita os dois. Ele fala que tem muito trabalho na empresa, não tem tempo de lidar com o amor de crianças. Além disso, seu dinheiro e seus negócios também não tem tempo de cuidar disso. Pede para ele cuidar de tudo. Mike informa que seu pai vai pagar todas as dívidas de Tong, como presente para o bebê. Ele informa que é a última quantia que dará a ele, pois ele prometeu que cuidaria de Mai. Ele olha para Joe e fala que se ele quebrar a promessa, eles se verão novamente com certeza. Depois dessa conversa séria, eles finalmente podem comer. Tong vai até eles e agradece Joe por tê-lo trocado com ele. E sobre os créditos do filme, vai pedir que coloquem de novo. Ele fala para Ming que sempre pensou que seu irmãozinho voltaria, mas não percebeu que na verdade quem mudou foi ele. Ming informa que alguém deu a ele uma segunda chance. Então ele também merece uma segunda chance. Mai vai até ele e Tong fala que já tá indo, porém ela menciona que ele prometeu a seu pai que cuidaria dela. Ele menciona sobre o divórcio. Ela fala que não assinou, e que sabe que ele só fez aquilo naquela época, para evitar que ela seja processada também. Então faz uma pergunta: se um dia ele não fosse mais famoso, ela ainda ia querer ficar com ele? Ela informa que não queria um marido famoso, pois ele sempre tá ocupado, mas não fala nada porque sabe que ele ama esse trabalho. Ele comenta que o que mais ama é ela e fazem as pazes.
Joe informa que tem algo que ele precisa resolver, então vão juntos à agência e ele comenta que quer atuar nesse filme, mas tem duas condições. Ele mesmo vai escolher o diretor, a segunda é que quer ir às audições como os outros atores, mas o diretor não deve saber que ele está envolvido na produção do filme. Ming pergunta e se o diretor não escolher ele responde que não fará o filme, mas vai fazer com que o diretor o escolha. Vought vai até ele e faz seus alunos todos saírem. Joe informa que tem algo para dizer, ele pergunta dizer ou confessar. Ele fala confessar na verdade, que Ming e ele estão oficialmente juntos. Vought fala brincando que se algo acontecer, que ele não se esconda em sua casa de novo. Ele deseja felicidades e fala que Joe é seu irmão, porém tem outro irmão que precisa se preocupar. Joe vai até Sol e menciona que Vought disse que ele tá voltando para a Coreia, e se é por sua causa, ele responde que eles são muito fofos como pode suportar. Joe pede desculpas, mas Sol informa que não precisa, que só quer seguir em frente. Os dois se despedem. Min cozinha e escuta alguém bater à porta. Ele fala, por que você voltou tão cedo, querido? Mas vê que é sua mãe que foi fazer uma visita. Ela fala que esse lugar é muito velho e pobre para eles. Estão ganhando muito bem, então podem viver em um lugar melhor. Ele informa que é verdade, mas as lembranças dessa casa nenhuma outra pode substituir. Mãe de Joe quer morar em uma casa menor, mas ele quer que ela fique nessa casa grande mesmo. Ela informa também que o médico disse que tem alguém que vai doar um rim para ela. Joe chega em casa e fala, que cheiro bom. O que você tá cozinhando, querido? É surpreendido pela mãe de Ming. Ming serve a comida que fez e oferece vinho para sua mãe. Ela pede para Joe não dizer a seu pai que ela tá bebendo. Joe chega atrasado para fazer o filme, pois ele foi escolhido pelo diretor por mérito dele. Eles inventam uma desculpinha de que Joe estava nervoso e não conseguia dormir, mas sabemos que ele já é acostumado a fazer filme, então conta outra. Pom vai até ele e pergunta por que ele não falou que Ming era produtor desse filme. Joe responde que queria que ele o escolhesse pelo seu talento. Todos assistem o filme e ele fica muito emocionado. Joe chega em casa exausto reclamando que promover um filme é muito cansativo. Fala que tá com fome. Ming pergunta o que ele quer comer. Ele fala que nesse momento só há uma coisa. Ming relata que na conferência tinha pratos de chefes Michelin, e ele prefere comer macarrão instantâneo com peixe enlatado. Joe fala que esse tipo de coisa depende de com quem você come. Ming menciona que não tem mais contrato que o impeça, então pergunta se Joe ainda quer ficar com ele. Joe fala que não importa o que aconteça, gostaria de tentar novamente com ele. Os dois se beijam apaixonadamente e fazem amor ali mesmo. Curte e comenta para um próximo vídeo.